Bom dia, querido irmão, querida irmã. Receba as boas-vindas nesta manhã que o Senhor preparou especialmente para você. Hoje eu quero caminhar ao seu lado em um momento de restauração profunda através de uma verdade que pode transformar completamente a dor que habita no seu coração. Talvez você tenha acordado com aquele peso na alma, com a sensação de que as circunstâncias estão contra você, ou com a certeza de que ninguém entende o que está enfrentando. Mas existe uma promessa poderosa em Romanos capítulo 8, versículo 31, que tem o poder de levantar até o mais abatido dos corações. Quando Deus declara através do apóstolo Paulo: "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Ele não está fazendo uma pergunta retórica, mas plantando uma âncora de esperança inquebrantável na tempestade que você enfrenta. Esta oração de hoje foi preparada especialmente para você que sente que as forças acabaram, que as lágrimas já secaram de tanto chorar, que o coração está cansado de lutar. Se você precisa de um toque sobrenatural do céu nesta manhã, fique comigo até o final. Escreva nos comentários: "Deus é por mim", e permita que esta verdade penetre fundo na sua alma. Prepare seu coração para experimentar o que acontece quando entendemos verdadeiramente que o Criador do Universo está do nosso lado. Neste momento sagrado, vamos juntos entregar cada dor, cada decepção, cada ferida ao único que pode transformar lamento em dança e lágrimas em testemunho de vitória. Sua manhã será diferente, porque quando Deus é por nós, absolutamente nada pode nos derrotar. Respire fundo e abra seu coração para receber o consolo que vem do trono da graça nesta oração transformadora. Começar o dia compreendendo a profundidade de Romanos. Capítulo 8, versículo 31, é como despertar debaixo de um céu novo. A pergunta que Paulo faz não busca resposta, ela declara uma realidade eterna. Quando o próprio Deus Todo-Poderoso está ao seu lado, todas as forças contrárias se tornam insignificantes diante do seu poder. Muitas vezes acordamos sentindo que o mundo inteiro conspirou contra nossa paz, que as dificuldades se multiplicaram e que não há saída para a dor que carrega. Mas esta palavra vem nos lembrar de uma verdade fundamental. Você não está enfrentando suas batalhas sozinho. O Deus que criou os céus e a terra, que conta as estrelas e as chama pelo nome, esse mesmo Deus decidiu estar ao seu lado. Quando o coração dói, quando as decepções se acumulam, quando parece que tudo deu errado, é exatamente neste momento que precisamos ancorar nossa alma nesta promessa inabalável. Davi conhecia bem essa realidade quando escreveu no Salmo capítulo 27, versículo 1. "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei medo?" A mesma convicção que sustentou Davi em suas batalhas está disponível para você hoje. Não importa o tamanho da sua dor, a intensidade do seu sofrimento ou a profundidade da sua ferida, existe um Deus que é maior do que tudo isso e que declarou estar eternamente do seu lado nesta jornada. A verdade contida em Romanos 8:31 não é uma promessa condicional, mas uma declaração absoluta sobre o caráter de Deus e seu compromisso conosco. Quando Paulo escreve estas palavras, ele está no final de um capítulo inteiro falando sobre a segurança que temos em Cristo, sobre como nada pode nos separar do amor de Deus. Esta não é uma fé ingênua que nega a existência de problemas, mas uma fé madura que reconhece que, apesar dos problemas, temos um defensor todo-poderoso. Jesus mesmo nos advertiu em João capítulo 16, versículo 33. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Perceba que ele não prometeu ausência de dor, mas presença divina no meio dela. Quando seu coração está doendo, não significa que Deus te abandonou.
Significa que você está em um campo de batalha onde a fé precisa ser exercitada e onde sua vitória já foi garantida por aquele que venceu a morte. Pense em José, que foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Em cada etapa dessa jornada dolorosa, Deus estava com ele, preparando o caminho para uma promoção sobrenatural. O que os homens planejaram para o mal, Deus reverteu para o bem. Da mesma forma, cada lágrima que você derramou não foi em vão. Cada noite de angústia foi testemunhada pelo céu, e cada momento de dor está sendo transformado em propósito pela mão do Pai, que nunca te deixou sozinho, nem por um instante sequer. A força desta verdade em Romanos 8:31 reside no fato de que ela muda completamente nossa perspectiva sobre as adversidades. Quando entendemos que Deus é por nós, deixamos de olhar para o tamanho dos problemas e passamos a enxergar o tamanho do nosso Deus. Isaías, capítulo 41, versículo 10, ecoa essa mesma certeza. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba a progressão deste versículo. Ele está conosco, Ele é nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos sustenta. Não é uma promessa vaga de que tudo vai dar certo magicamente, mas uma garantia de que em cada etapa da jornada teremos a presença e o poder de Deus operando em nosso favor. Esta oração que você está prestes a fazer não é apenas uma lista de pedidos, mas uma declaração de guerra espiritual contra o desânimo, contra a desesperança, contra toda mentira que tenta fazer você acreditar que está sozinho ou abandonado. É um momento de realinhamento com a verdade eterna, de que você tem o Criador do universo lutando suas batalhas, defendendo sua causa e preparando sua vitória. Portanto, ao orarmos juntos agora, faça isso com a convicção de que cada palavra pronunciada em fé move montanhas, cada súplica chega ao trono da graça e cada lágrima derramada em sua presença é transformada em semente de milagre. O coração pode estar doendo hoje, mas quando Deus é por você, a dor se torna passagem para um testemunho poderoso que você vai contar amanhã sobre como Ele te levantou. Vamos orar, Senhor. Nesta manhã, nos aproximamos de Ti com corações que precisam ser curados, com almas que anseiam por Tua presença restauradora. Reconhecemos que muitas vezes acordamos carregando pesos que não conseguimos explicar, dores que parecem não ter fim, feridas que insistem em sangrar. Mas hoje declaramos a verdade poderosa de Romanos capítulo 8, versículo 31. Se tu és por nós, absolutamente nada, nem ninguém pode nos derrotar. Pai, esta não é apenas uma frase bonita que repetimos, mas uma realidade que queremos experimentar profundamente em nossas vidas. Ajuda-nos a compreender que quando dizemos que Tu és por nós, estamos afirmando que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, decidiu estar ao nosso lado em cada batalha. Senhor, quantas vezes sentimos que o mundo inteiro conspirou contra a nossa paz, que as circunstâncias se uniram para nos derrubar, que não há mais forças para continuar. Nestes momentos, lembra-nos desta promessa inabalável, que nossa primeira reação ao despertar seja olhar para Ti e declarar: se Deus é por mim, quem será contra mim? Queremos começar este dia não olhando para o tamanho dos problemas, mas contemplando a grandeza do nosso Deus, que prometeu jamais nos deixar nem nos abandonar em momento algum desta jornada. Pai Celestial, confessamos que há manhãs em que nossos corações acordam tão machucados que nem sabemos como colocar a dor em palavras. São feridas invisíveis aos olhos humanos, mas que Teu olhar enxerga perfeitamente.
Tu vês cada lágrima que derramamos em silêncio, cada soluço abafado no travesseiro, cada momento em que sentimos que não conseguiremos prosseguir. Mas hoje queremos ancorar nossa esperança na certeza de que Tu és por nós. Senhor, isto significa que não estamos lutando nossas batalhas com nossas próprias forças limitadas, mas que temos o Deus infinito nos defendendo, nos fortalecendo, nos levantando. Quando o inimigo tenta nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que ninguém se importa, que nossa dor não tem fim, vem Tu com Tua palavra e declara: eu sou por você, eu estou ao seu lado, eu luto suas guerras. Pai, perdoa-nos pelas vezes em que duvidamos desta verdade, pelas ocasiões em que deixamos as circunstâncias falarem mais alto do que Tua promessa. Hoje, escolhemos crer que Tu és por nós, independente do que nossos olhos veem ou do que nossos sentimentos gritam. Esta fé não nega a dor, mas a coloca sob a perspectiva da Tua soberania e do Teu amor infalível por cada um. Senhor Jesus, Tu conheces intimamente o que é ter o coração ferido. Tu experimentaste a rejeição quando Teus próprios irmãos não creram em Ti. Tu sentiste a traição quando um dos Teus discípulos te vendeu por 30 moedas de prata. Tu passaste pela dor do abandono quando todos fugiram e te deixaram só no momento mais difícil. Tu conheces a angústia de ser incompreendido, falsamente acusado, injustamente condenado. Por isso, quando trazemos nossos corações machucados a Ti, sabemos que não estamos falando com alguém distante que não entende nossa dor. Estamos nos aproximando de um Salvador que carregou nossas dores sobre si mesmo, que foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Senhor, em cada dor que sentimos, Tu já sentiu algo imensamente maior na cruz. E mesmo assim, Tu escolheste nos amar, escolheste estar por nós, escolheste dar Tua vida para que pudéssemos ter vida abundante. Pai, ajuda-nos a lembrar que se Tu não poupaste Teu próprio Filho, mas o entregaste por todos nós, como não nos darás graciosamente com Ele todas as coisas? Esta é a prova máxima de que Tu és por nós. Esta é a evidência irrefutável do Teu compromisso conosco. A cruz declara eternamente que não há nada que possas fazer por nós maior do que já fizeste quando morreste em nosso lugar. Pai, trazemos diante de Ti os corações que foram quebrados por traições, aqueles que confiaram e foram enganados, que amaram e foram rejeitados, que se doaram e foram abandonados. Senhor, Tu sabes como é profunda a dor de ser traído por quem amamos. A ferida da traição penetra fundo na alma e deixa marcas que parecem impossíveis de sarar. Mas hoje declaramos que se Tu és por nós, nem a traição mais dolorosa pode nos destruir permanentemente. Pai, cura estas feridas abertas. Onde há mágoa, derrama Teu bálsamo restaurador. Onde há ressentimento, planta sementes de perdão. Onde há desejo de vingança, coloca Tua paz que excede todo entendimento. Senhor, ajuda-nos a entender que perdoar não significa dizer que o que foi feito estava certo, mas significa entregar em Tuas mãos o direito de julgar e fazer justiça. Tu és o justo juiz que vê tudo, que conhece todas as intenções, que um dia acertará todas as contas. Libera-nos da prisão do rancor que só nos mantém presos ao passado doloroso. Se Tu és por nós, podemos ter coragem de perdoar, porque sabemos que Tu cuidarás da justiça e da restauração que tanto precisamos em nossas vidas machucadas. Senhor, intercedemos pelos corações que carregam o peso da rejeição. Aqueles que desde a infância ouviram que não eram bons o suficiente, que não eram desejados, que eram um peso ou um erro. Pai,
Tu sabes como a rejeição pode moldar uma alma de maneira tão destrutiva, criando feridas que sangram por anos e anos. Mas hoje vem tua palavra, declarando que tu nos escolheste antes da fundação do mundo, que nos formaste no ventre materno com propósito e amor, que não há nada de acidental em nossa existência. Se tu és por nós, a rejeição dos homens perde seu poder sobre nossa identidade. Senhor, restaura a imagem que temos de nós mesmos. Onde o inimigo plantou mentiras de que não temos valor, planta tu a verdade de que fomos comprados por alto preço, que somos preciosos aos teus olhos. Onde a voz da rejeição grita que nunca seremos amados, levanta tua voz mais alta, declarando que nos amas com amor eterno, que nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Pai, cura os corações que foram rejeitados em relacionamentos, em famílias, em ambientes de trabalho, em amizades. Mostra-nos que enquanto os homens olham para a aparência, tu olhas para o coração e declaras que somos aceitos no amado. Esta aceitação divina é mais do que suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância de vida. Pai Celestial, clamamos por aqueles cujos corações foram esmagados pela perda. A dor de perder alguém amado é uma das mais profundas que se pode experimentar. Senhor, tu sabes o vazio que fica, o silêncio ensurdecedor que toma conta da casa, a saudade que aperta o peito a ponto de doer fisicamente. Tu mesmo choraste diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que irias ressuscitá-lo. Tu validaste nossa dor, tu legitimaste nossas lágrimas. Pai, consola os que choram. Onde há vazio pela ausência, preenche com tua presença consoladora. Onde há perguntas sem respostas, dá paz que ultrapassa entendimento. Onde há medo do futuro solitário, mostra que tu serás companhia fiel em cada manhã. Senhor, se tu és por nós, então mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque tu estás conosco. Tua vara e teu cajado nos consolam. Pai, ajuda-nos a entender que a morte não tem a última palavra para aqueles que estão em ti. A esperança de reencontro, a promessa de eternidade, a certeza de que um dia enxugarás toda lágrima de nossos olhos e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Até lá, sustenta os enlutados com tua graça diária, que é suficiente para cada momento. Senhor, oramos pelos corações quebrados, pela desilusão de sonhos que não se realizaram. Aqueles que investiram anos em um projeto que desmoronou, que acreditaram em promessas que nunca se cumpriram, que esperaram por milagres que não aconteceram. Pai, a desilusão é uma dor peculiar porque rouba não apenas o presente, mas também parece roubar o futuro. Quando os sonhos morrem, parte de nós parece morrer junto. Mas hoje declaramos que se tu és por nós, então nossos sonhos frustrados não definem nosso destino. Tu és o Deus que faz nascer de novo, que restaura os anos que o gafanhoto comeu, que transforma desertos em mananciais. Senhor, reacende a esperança nos corações que desistiram de sonhar. Mostra-nos que talvez alguns sonhos não se realizaram porque tu tinhas planos maiores e melhores do que pudemos imaginar. Ajuda-nos a confiar que teus pensamentos são mais altos que nossos pensamentos, teus caminhos mais elevados que nossos caminhos. Pai, dá-nos coragem para sonhar novamente, mas desta vez ancorados em tua vontade e não apenas em nossos desejos. Que possamos declarar como Jeremias: conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para dar esperança e um futuro. Esta é a confiança que precisamos para levantar quando os sonhos anteriores desabaram completamente. Pai, trazemos diante de ti os corações que carregam o peso da culpa. Aqueles que cometeram erros que não podem desfazer,
que feriram pessoas que não podem mais pedir perdão, que tomaram decisões das quais se arrependem profundamente. Senhor, a culpa é um fardo cruel que nos mantém prisioneiros do passado, que nos impede de viver o presente e que rouba qualquer esperança de futuro. Mas hoje vem tua palavra declarando em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se tu és por nós, então nem nosso próprio passado pode nos condenar eternamente. Pai, ajuda-nos a compreender a profundidade do perdão que ofereceste na cruz. Não foi um perdão parcial ou condicional, mas completo e definitivo. Quando confessamos nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor, o problema muitas vezes não é que tu não nos perdoou, mas que nós não conseguimos nos perdoar. Libera-nos desta prisão do auto-perdão. Mostra-nos que se o sangue de Jesus foi suficiente para cobrir nossos pecados diante do Deus Santo, então temos autoridade para nos perdoar e seguir em frente. Transforma nossa culpa em testemunho da tua graça transformadora que pode redimir qualquer história, não importa quão quebrada ela pareça estar. Senhor, intercedemos pelos corações que lutam contra a solidão profunda. Aqueles que estão rodeados de pessoas, mas se sentem completamente sozinhos, que acordam e dormem com a sensação de que ninguém verdadeiramente os conhece ou se importa. Pai, a solidão é uma das dores mais silenciosas, mas também uma das mais devastadoras. Ela corrói a alma aos poucos, sussurra mentiras de que somos insignificantes, de que nossa ausência não faria diferença para ninguém. Mas hoje tu vens declarar que se és por nós, jamais estaremos verdadeiramente sozinhos. Tu prometeste estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, faz-te real na vida dos solitários, que eles possam experimentar tua companhia de maneira tão tangível que a solidão perca seu poder destrutivo. Pai, também levanta pessoas genuínas ao redor daqueles que estão isolados. Cria conexões verdadeiras, amizades sinceras, comunhão autêntica. Senhor, ensina-nos a enxergar os solitários que estão ao nosso redor, muitas vezes escondidos atrás de sorrisos forçados e respostas automáticas de que está tudo bem. Dá-nos sensibilidade para alcançar quem precisa de uma palavra, de um abraço, de alguém que simplesmente esteja presente. Se tu és por nós, então podemos ser por outros, sendo tuas mãos e teus pés, trazendo consolo aos que sofrem em silêncio. Pai Celestial, clamamos pelos corações oprimidos pela depressão e ansiedade, aqueles que acordam já cansados, que lutam para encontrar motivação em qualquer coisa, que carregam uma tristeza profunda que parece não ter causa ou solução. Senhor, tu sabes que estas não são apenas fraquezas de caráter ou falta de fé, mas batalhas reais que muitos enfrentam diariamente. Jesus mesmo experimentou angústia no Getsêmani, a ponto de sua alma ficar profundamente triste até a morte. Tu entendes o peso esmagador que a depressão coloca sobre uma vida. Pai, se tu és por nós, então há esperança mesmo para quem perdeu toda a esperança. Levanta tratamentos eficazes, profissionais capacitados, medicamentos que funcionem quando necessário. Mas, acima de tudo, derrama tua presença curadora sobre estas mentes atormentadas. Senhor, silencia as vozes mentirosas que sussurram pensamentos destrutivos. Rompe com ciclos de pensamentos negativos. Traz luz onde só há escuridão. Pai, ajuda as famílias a compreenderem e apoiarem quem está nesta luta. Que não haja julgamento, mas empatia. Que não haja cobranças insensíveis, mas suporte amoroso. Senhor, para aqueles tentados a desistir da própria vida, intervém com teu amor poderoso.
Mostra-lhes que há propósito, que há futuro, que a dor atual não durará para sempre quando colocada sob teu cuidado fiel. Senhor, oramos pelos corações feridos pela injustiça. Aqueles que foram acusados falsamente e não conseguiram se defender, que tiveram sua reputação destruída por mentiras, que perderam tudo por causa da desonestidade alheia. Pai, Tu és o Deus da justiça, aquele que vê tudo, que conhece todas as verdades escondidas. Quando humanos nos falham, quando sistemas judiciais nos decepcionam, quando injustiças prevalecem, ainda assim podemos descansar na certeza de que Tu és por nós. Tu és o juiz justo que um dia fará justiça perfeita. Senhor, ajuda-nos a não tomar justiça em nossas próprias mãos, mas a confiar que Tu vindicarás Teus servos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 19, está escrito: Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pai, isto não significa passividade diante do mal, mas significa confiar que Tu tens o controle final e farás prevalecer o que é correto. Enquanto esperamos Tua justiça, guarda nossos corações da amargura. Ajuda-nos a perdoar, mesmo sem receber pedido de perdão. Libera-nos para seguir em frente, mesmo quando o errado ainda não foi corrigido. Senhor, levanta a verdade onde mentiras foram plantadas. Restaura reputações destruídas injustamente. Compensa as perdas causadas por desonestidade alheia, sempre. Pai, intercedemos pelos corações que lutam contra o medo paralisante. Aqueles que vivem constantemente amedrontados sobre o futuro, sobre a saúde, sobre a situação financeira, sobre a segurança dos filhos. Senhor, o medo é um dos instrumentos mais eficazes do inimigo para nos manter presos e improdutivos. Mas Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Se Tu és por nós, então não precisamos temer coisa alguma. Em Salmos, capítulo 27, versículo 1, Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem terei temor? Pai, queremos fazer desta declaração nossa confissão diária. Ajuda-nos a substituir cada pensamento de medo com verdade sobre quem Tu és. Quando vier o medo do futuro, lembra-nos que Tu já estás lá preparando o caminho. Quando vier o medo da escassez, lembra-nos que Tu és Jeová Jiré, nosso provedor fiel. Quando vier o medo da doença, lembra-nos que Tu és Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Senhor, não estamos pedindo ausência de situações desafiadoras, mas presença de coragem sobrenatural que vem de saber que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado em cada circunstância enfrentada. Transforma nosso medo em fé, nossa ansiedade em confiança, nosso pânico em paz que excede todo o entendimento natural humano. Senhor, oramos pelos corações que carregam feridas da infância, aqueles que cresceram em lares quebrados, que sofreram abusos físicos, emocionais ou sexuais, que foram negligenciados quando mais precisavam de cuidado e proteção. Pai, Tu vês cada criança ferida que ainda habita dentro de adultos que tentam seguir em frente. Essas feridas da infância criam raízes profundas que afetam relacionamentos, autoestima, capacidade de confiar. Mas hoje declaramos que se Tu és por nós, então nem as feridas mais antigas estão além do Teu poder restaurador. Senhor, cura as memórias traumáticas que ainda causam dor quando são tocadas. Traz luz sobre os lugares escuros da nossa história que preferimos manter trancados. Pai, sabemos que cura verdadeira muitas vezes requer passar pelo processo de lembrar, sentir e processar com ajuda profissional e espiritual. Levanta terapeutas cristãos capacitados, conselheiros sábios, comunidades acolhedoras,
onde estes corações feridos possam encontrar espaço seguro para sarar. Senhor, rompe com ciclos geracionais de dor. Que aqueles que foram feridos na infância não perpetuem estas feridas em seus próprios filhos. Dá-lhes graça para criar de maneira diferente, para amar com saúde, para formar famílias onde a presença de Deus seja fundamento e não só uma visita ocasional nos finais. Pai Celestial, intercedemos pelos corações que se sentem fracassados. Aqueles que tentaram e não conseguiram, que investiram tudo e perderam, que deram o melhor de si, mas ainda assim não foi suficiente. Senhor, Tu sabes como é devastadora a sensação de fracasso, especialmente quando nos esforçamos genuinamente, mas os resultados não vieram. O mundo mede sucesso por conquistas externas, mas Tu olhas para o coração e para a fidelidade no processo. Pai, se Tu és por nós, então nossos fracassos não definem nosso valor. Tu usaste Moisés mesmo depois dele matar um homem e fugir para o deserto. Tu restaurou Pedro mesmo depois dele negar Jesus 3 vezes. Tu transformou Paulo mesmo depois dele perseguir Tua igreja violentamente. Senhor, nosso fracasso não é o fim da nossa história. É apenas um capítulo que pode nos ensinar lições valiosas. Ajuda-nos a aprender com nossos erros, sem sermos destruídos por eles. Dá-nos humildade para reconhecer onde erramos e sabedoria para fazer diferente na próxima oportunidade. Pai, levanta aqueles que estão caídos, renova forças dos que se sentem derrotados, reacende sonhos que pareciam completamente mortos. Mostra-nos que muitas vezes o que chamamos de fracasso é simplesmente redirecionamento Teu para algo melhor do que havíamos planejado para nós mesmos. Confiamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito, mesmo aquelas que parecem completamente desastrosas. Senhor, clamamos pelos corações que lutam com vícios e dependências. Aqueles que querem parar, mas não conseguem, que tentam se libertar, mas voltam sempre ao mesmo lugar, que sentem vergonha profunda, mas não conseguem romper os ciclos destrutivos. Pai, Tu sabes que vícios não são simplesmente questão de força de vontade ou caráter fraco. São prisões complexas que envolvem química cerebral, padrões neurológicos, mecanismos de fuga de dores não processadas. Mas hoje declaramos que se Tu és por nós, então há esperança de libertação verdadeira. Senhor, Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Rompe as correntes que mantêm Teus filhos escravizados. Pai, levanta programas eficazes de recuperação, grupos de apoio acolhedores, terapeutas especializados. Mas, acima de tudo, derrama Teu Espírito libertador sobre aqueles que clamam por livramento. Dá-lhes força sobrenatural para vencer um dia de cada vez. Mostra-lhes que recaídas não significam fracasso total, mas oportunidades de aprender e recomeçar com mais sabedoria. Senhor, trata as feridas profundas que estão alimentando os vícios. Muitas vezes, as pessoas não estão viciadas em substâncias ou comportamentos, mas estão tentando medicar dores emocionais que nunca foram curadas. Cura a raiz, não apenas os sintomas. Libera completamente aqueles que desejam genuinamente ser livres das amarras que os prendem e os impedem de viver plenamente. Pai, oramos pelos corações que sentem que decepcionaram a Ti. Aqueles que carregam culpa espiritual, que acham que foram longe demais, que pecaram mais do que Tua graça pode alcançar. Senhor, o inimigo adora sussurrar que não somos mais dignos da Tua presença, que envergonhamos demais Teu nome, que deveríamos desistir porque nunca conseguiremos ser bons o bastante. Mas hoje vem Tua palavra declarando que se Tu és por nós, então nem nossos pecados mais escarlates estão além do Teu perdão.
Em Isaías, capítulo 1, versículo 18, tu nos convidas. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Pai, ajuda-nos a compreender que graça não é recompensa por bom comportamento, mas presente imerecido, dado pelo teu amor incondicional. Não conseguiremos ser perfeitos, mas podemos ser perdoados. Não alcançaremos santidade por esforço próprio, mas somos santificados pelo sangue de Jesus. Senhor, libera aqueles que estão presos na vergonha espiritual. Chama-os de volta para casa, como o pai chamou o filho pródigo. Mostra-lhes que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pai, restaura a alegria da salvação nos que a perderam. Renova neles espírito voluntário, que possam voltar a te servir com alegria, sabendo que são amados não pelo que fazem, mas porque, Senhor, intercedemos pelos corações que carregam segredos vergonhosos. Aqueles que vivem com medo de serem descobertos, que construíram fachadas para esconder quem realmente são, que guardam dores no escuro porque têm vergonha de trazê-las à luz. Pai, tu sabes que segredos mantidos na escuridão ganham poder sobre nós, mas quando trazidos à luz, perdem sua força. Se tu és por nós, podemos ter coragem de ser vulneráveis, de confessar, de buscar ajuda. Senhor, cria espaços seguros onde pessoas possam tirar suas máscaras sem serem julgadas. Levanta comunidades que pratiquem a verdade de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Pai, não estamos pedindo que exponham segredos publicamente, mas que encontrem alguém de confiança com quem possam ser reais e autênticos. A cura muitas vezes começa quando paramos de fingir que está tudo bem e admitimos que estamos quebrados e precisamos de ajuda. Senhor, protege aqueles que têm coragem de se expor. Que não sejam traídos em sua vulnerabilidade, mas acolhidos com graça e compaixão. Pai, dá-nos sabedoria para sabermos com quem compartilhar nossas lutas, discernimento para reconhecer quem é seguro e quem não é. Mas, acima de tudo, ajuda-nos a lembrar que diante de ti não há segredos. Tu já conheces tudo e ainda assim continuas nos amando com amor eterno, que nunca falhará nem acabará independente do que fizemos. Pai Celestial, terminamos esta parte da oração declarando sobre cada coração ferido aqui representado. Se tu és por nós, quem será contra nós? Senhor, não importa quantas forças pareçam estar conspirando contra nossa paz, felicidade, sanidade, o Deus do universo está ao nosso lado e isso muda completamente o resultado da batalha. Pai, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando, mesmo quando a dor parece insuportável, mesmo quando não vemos saída, continuamos confiando que tu és por nós. Esta confiança não se baseia em nossos sentimentos que mudam constantemente, mas se ancora no caráter imutável de quem tu és. Senhor, tu és fiel mesmo quando somos infiéis. Tu és constante mesmo quando somos inconstantes. Tu és amor mesmo quando nos sentimos desamados. Pai, que cada pessoa tocada por esta oração experimente hoje de maneira tangível que tu és por ela. Não como teoria teológica, mas como realidade viva que traz conforto real, esperança genuína, força renovada. Senhor, levanta os caídos, cura os feridos, consola os aflitos. Mostra-nos que o coração pode estar doendo hoje, mas quando Deus é por nós, esta dor está produzindo um peso eterno de glória muito maior do que podemos imaginar. Cremos, confiamos, declaramos, tu és por nós, e nada poderá nos separar do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, continuamos clamando a ti pelos corações que precisam experimentar a profundidade desta verdade libertadora. Pai,
Há tantos que acordam cada manhã sentindo-se derrotados antes mesmo da batalha começar, carregando o peso de ontem sem forças para enfrentar hoje. Mas queremos que esta verdade penetre fundo. Se tu és por nós, o dia não começa com derrota, mas com vitória já garantida por aquele que venceu o mundo. Senhor, ajuda-nos a parar de lutar nossas batalhas com forças humanas limitadas e começar a descansar na tua força ilimitada. Pai, tantas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, carregar todos os fardos nos próprios ombros, encontrar saídas com nossa sabedoria insuficiente. Mas tu nos convidas a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Senhor, isto não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. Reconhecer que precisamos de ti não nos diminui, nos eleva à posição de filhos amados que têm um Pai poderoso lutando por eles. Pai, que possamos hoje entregar verdadeiramente cada preocupação, cada medo, cada incerteza. Não apenas falar sobre entregar, mas realmente soltar e confiar que tu tens tudo sob controle, mesmo quando parece que tudo está fora de controle ao nosso redor. Pai Celestial, oramos pelos corações que sentem que seu clamor não está sendo ouvido. Aqueles que oram há muito tempo pela mesma situação e parece que o céu está em silêncio, que os milagres acontecem na vida de outros, mas não na deles. Senhor, tu sabes como é doloroso sentir que nossas orações estão batendo no teto e voltando sem resposta. Mas hoje vem tua palavra nos lembrar. Se tu és por nós, então cada oração é ouvida, cada lágrima é contada, cada clamor chega ao teu trono. Pai, ajuda-nos a entender que silêncio não significa ausência. Tu estás trabalhando mesmo quando não vemos movimento. Estás preparando respostas mesmo quando o cenário parece inalterado. Senhor, dá-nos fé para continuar orando mesmo sem ver resultados imediatos. Ensina-nos persistência, como a viúva que insistiu com o juiz injusto até obter justiça. Se ela foi atendida por um juiz que não se importava, quanto mais seremos atendidos por um Pai que nos ama infinitamente? Pai, renova nossa esperança de que a resposta virá no tempo certo, da forma certa. Que não desistamos no último momento antes do milagre acontecer. Fortalece nossa fé para crermos que receberemos antes mesmo de ver, porque esta é a essência da verdade. Senhor, intercedemos pelos corações que se sentem indignos de amor. Aqueles que por tantas vezes foram rejeitados, que agora constroem muros para não serem feridos novamente, que sabotam relacionamentos antes de serem abandonados, porque se acostumaram a acreditar que ninguém fica. Pai, tu sabes como feridas de rejeição criam padrões destrutivos que se repetem geração após geração. Mas se tu és por nós, então somos dignos de amor, não por mérito próprio, mas porque fomos amados primeiro por ti. Senhor, rompe estas mentiras que o inimigo plantou sobre identidade e valor. Mostra-nos que não somos definidos por quantas pessoas nos abandonaram, mas por um Deus que prometeu nunca nos deixar nem nos desamparar. Pai, cura os padrões de relacionamento disfuncionais. Ajuda aqueles que sempre escolhem pessoas erradas, que se atraem por quem os machuca, que confundem intensidade com intimidade. Senhor, ensina-nos o que é amor saudável, baseado em tua definição em 1 Coríntios capítulo 13, não nas versões distorcidas que o mundo apresenta. Pai, levanta relacionamentos genuínos na vida dos solitários. Pessoas que fiquem não por interesse, mas por amor verdadeiro. Amizades que sejam leais nas dificuldades, não apenas nos momentos bons. Famílias escolhidas quando famílias biológicas falharam completamente no papel. Pai, clamamos pelos corações que lutam com pensamentos suicidas. Aqueles que a dor se tornou tão insuportável que começaram a ver a morte como única saída, como fim do sofrimento, como solução para problemas que parecem impossíveis de resolver.
Senhor, sabemos que quando alguém chega a este ponto, a escuridão é tão densa que não consegue ver nenhuma luz. Pai, se Tu és por nós, então há esperança mesmo quando não conseguimos enxergá-la. Intervém sobrenaturalmente na vida de cada pessoa nestas trevas. Envia alguém no momento exato, uma palavra, um sinal, algo que interrompa o plano destrutivo. Senhor, coloca pessoas sensíveis ao redor daqueles em risco, que percebam sinais de alerta e não tenham medo de perguntar diretamente se estão pensando em suicídio. Pai, derruba o estigma sobre saúde mental que impede pessoas de buscarem ajuda, que possam falar abertamente sobre ideação suicida sem serem julgadas ou descartadas. Levanta linhas de apoio funcionando, centros de crise acessíveis, profissionais capacitados. Senhor, para aqueles que tentaram e sobreviveram, traz cura profunda e propósito renovado. Mostra-lhes que sobreviveram porque Tu tens planos de vida, não de morte, para eles. Transforma a dor em testemunho que salvará outras vidas que estão na mesma escuridão que eles experimentaram, mas conseguiram atravessar por Ti. Senhor, oramos pelos corações que carregam ressentimento contra Ti. Aqueles que estão bravos com Deus porque deixaste acontecer algo terrível, porque não impediste uma tragédia, porque não curaste alguém que amavam. Pai, Tu és grande o suficiente para suportar nossa raiva, nossas perguntas difíceis, nossas acusações honestas. Jó questionou, Jeremias lamentou, Davi gritou. Tu não te ofendes com nossa honestidade bruta. Senhor, se Tu és por nós, então mesmo nossa raiva contra Ti não te afasta de nós. Tu continuas presente mesmo quando o acusamos de ausência. Pai, ajuda aqueles que estão distantes porque não entendem Teus caminhos. Sabemos que não teremos todas as respostas nesta vida, que alguns porquês só serão esclarecidos na eternidade. Mas podemos confiar no caráter de quem Tu és, mesmo quando não entendemos o que Tu fazes. Senhor, mostra-nos que muitas vezes não causaste o mal que aconteceu, mas vieste nos resgatar no meio dele. Vivemos em um mundo caído onde coisas ruins acontecem, mas Tu prometes trabalhar todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Pai, restaura a confiança quebrada. Traz de volta aqueles que se afastaram por dor não processada. Encontra-os onde estão, mesmo que seja longe, e traz-os gentilmente de volta para casa, onde sempre foram amados, incondicionalmente sem reservas. Pai Celestial, intercedemos pelos corações que sentem que desperdiçaram tempo precioso. Aqueles que olham para trás e veem anos perdidos em relacionamentos errados, empregos que não acrescentaram, vícios que roubaram décadas. Senhor, Tu sabes como é doloroso o arrependimento profundo de não poder voltar e fazer diferente. Mas se Tu és por nós, então nem nossos anos desperdiçados estão além da Tua capacidade de redimir. Em Joel, capítulo 2, versículo 25, Tu prometes: restituirei os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Pai, isto significa que o tempo perdido pode ser recuperado de maneira sobrenatural. O que o inimigo roubou, Tu podes devolver multiplicado. Senhor, libera aqueles presos no arrependimento paralisante. Ajuda-os a parar de viver no passado que não podem mudar e começar a investir no presente que ainda podem transformar. Pai, dá-nos sabedoria para aprendermos com erros passados sem sermos destruídos por eles. Que as lições dolorosas se tornem pontes para decisões melhores no futuro. Senhor, mostra-nos que nunca é tarde demais para recomeçar. Enquanto há fôlego, há esperança. Enquanto estamos vivos, Teus planos para nós ainda estão em andamento. Pai, que possamos hoje fazer as pazes com nosso passado imperfeito, abraçar nosso presente cheio de possibilidades e caminhar para um futuro cheio de Ti.
Senhor, clamamos pelos corações que lutam com comparação constante. Aqueles que olham para a vida dos outros e sentem que ficaram para trás, que todos progrediram menos eles, que Deus abençoa outros, mas os esqueceu. Pai, as redes sociais intensificaram este sofrimento ao nos mostrar versões editadas da vida alheia, enquanto vivemos a versão completa e bagunçada da nossa. Mas se tu és por nós, então não precisamos competir com ninguém, porque nossa jornada é única e incomparável. Senhor, ajuda-nos a parar de medir nosso valor pelo sucesso alheio. O que tu tens para cada um é específico, individual, desenhado conforme teu propósito para nossa vida particular. Pai, ensina-nos a celebrar vitórias alheias sem diminuir nossas próprias conquistas. A bênção do outro não significa menos bênção disponível para nós. Teu amor não é limitado. Tuas provisões não acabam. Tua graça é abundante para todos. Senhor, que possamos correr nossa própria corrida olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, não desviando o olhar para o lado, tentando ver onde estão os concorrentes. Pai, libera-nos da prisão da comparação que só gera inveja, ressentimento, descontentamento. Ajuda-nos a sermos gratos pelo que temos, enquanto confiamos que tu darás o que precisamos no tempo certo, na medida certa, do jeito certo para nós, especificamente. Contentamento verdadeiro vem de saber que se tu és por nós, temos exatamente o que precisamos sempre. Pai, oramos pelos corações que perderam a fé na bondade humana. Aqueles que foram traídos tantas vezes que agora não confiam em ninguém, que construíram fortalezas ao redor dos seus corações, que preferem solidão a risco de serem feridos novamente. Senhor, tu criaste humanos para a comunhão, não para isolamento. Mas o pecado quebrou relacionamentos e fez com que pessoas se machucassem mutuamente de formas profundas. Pai, se tu és por nós, então não precisamos construir nossa vida apenas ao redor de ti, rejeitando todas as pessoas que colocaste no nosso caminho. Tu usas pessoas para nos abençoar, curar, ensinar. Senhor, ajuda-nos a encontrar equilíbrio entre sabedoria e desconfiança. Não sermos ingênuos que confiam em todos indiscriminadamente, mas também não tão feridos que não damos chance a ninguém. Pai, levanta pessoas confiáveis na vida daqueles que foram muito machucados. Começa reconstruindo confiança aos poucos, em relacionamentos seguros, onde possam arriscar abrir o coração novamente. Senhor, cura traumas de traição que fazem com que vejam perigo onde há apenas amor genuíno oferecido. Restaura a capacidade de confiar sem perder discernimento. Pai, mostra-nos que nem todos são como aqueles que nos feriram. Há pessoas boas, intenções puras, amizades reais, esperando serem descobertas quando tivermos coragem de sair do isolamento que nos protege, mas também nos aprisiona e impede de viver em plenitude relacional verdadeira. Senhor, intercedemos pelos corações que vivem no modo de sobrevivência constante. Aqueles cujas vidas têm sido tão cheias de crises que não lembram mais como é simplesmente viver, respirar, desfrutar. Pessoas que passam de uma emergência a outra sem tempo para processar ou sarar antes do próximo golpe chegar. Pai, tu não nos criaste para apenas sobreviver, mas para viver abundantemente. Se tu és por nós, então há esperança de sair do modo sobrevivência e entrar em uma temporada de estabilidade, paz, descanso. Senhor, traz alívio para aqueles em situações de crise perpétua, seja crise financeira, familiar, de saúde, habitacional. Pai, abre caminhos onde parece não haver nenhum, provê de maneiras inesperadas. Resolve questões que parecem impossíveis. Senhor,
Enquanto a situação não muda completamente, dá graça diária para enfrentar cada desafio. Que não sejam esmagados pelo peso acumulado de anos de luta. Pai, levanta apoio prático ao redor dos sobrecarregados. Pessoas que ofereçam ajuda real, não apenas palavras vazias de "se precisar de algo, me avise". Senhor, dá-lhes pequenos momentos de alívio em meio ao caos, instantes de paz, respiradas fundas, sorrisos genuínos. Pai, planta esperança de que esta temporada não durará para sempre. Que dias melhores virão, que esta intensidade de luta não é a vida toda que tem pela frente. Sustenta-os até o amanhecer chegar, trazendo nova estação de vida mais leve e menos sufocante que esta atual dura. Pai Celestial, clamamos pelos corações que se sentem presos em ciclos repetitivos de dor. Aqueles que parecem atrair sempre os mesmos tipos de problemas, que terminam em situações similares, não importa quanto tentem fazer diferente. Senhor, Tu sabes que muitas vezes repetimos padrões porque não identificamos as raízes que os alimentam. Mas se Tu és por nós, podes revelar as causas ocultas e romper ciclos geracionais de dor, pobreza, abandono, abuso. Pai, traz luz sobre as áreas cegas da nossa vida que precisam ser tratadas. Mostra-nos padrões destrutivos que normalizamos porque sempre foram assim. Senhor, dá-nos coragem para fazer o trabalho profundo de cura. Não apenas tratar sintomas superficiais, mas lidar com raízes profundas. Pai, levanta terapeutas sábios, conselheiros ungidos, mentores maduros que nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver sozinhos. Senhor, quando identificarmos os padrões, dá-nos força para fazer diferente mesmo quando for desconfortável. Mudança verdadeira requer sair de zonas de conforto, fazer escolhas diferentes das habituais. Pai, sustenta aqueles no processo de romper com o familiar destrutivo para construir novo saudável ainda estranho. Senhor, libera completamente de heranças malditas, onde pais, avós, bisavós viveram na mesma dor. Declara que em Cristo somos novas criaturas e as coisas velhas passaram. Que sejamos nós a geração que rompe cadeias e liberta descendentes futuros de dores. Senhor, oramos pelos corações que carregam o peso de decisões terríveis que tomaram. Aqueles que fizeram escolhas que não podem desfazer, que resultaram em consequências permanentes, que afetaram não apenas suas vidas, mas de pessoas inocentes. Pai, Tu sabes o tormento de viver com arrependimento por ações irreversíveis. Mas se Tu és por nós, então nem nossas piores decisões estão além da Tua capacidade de usar para algum bem eventual. Senhor, não estamos minimizando a gravidade de erros cometidos. Algumas ações têm consequências que durarão toda a vida. Mas mesmo assim, Tu podes trazer redenção do que parecia totalmente perdido. Pai, dá-lhes coragem para assumir responsabilidade sem serem destruídos por culpa paralisante. Ajuda-os a fazer o que estiver ao alcance para reparar danos causados, mesmo sabendo que nunca será suficiente para desfazer completamente. Senhor, quando não há mais nada que possam fazer humanamente, ensina-os a descansar na suficiência da cruz. Jesus pagou até por nossos piores erros. Seu sangue cobre até as manchas mais escuras. Pai, que possam viver não mais definidos pelo pior dia das suas vidas, mas pela redenção que Cristo oferece. Senhor, usa até nossas maiores falhas como testemunho da Tua graça transformadora. Que outros vejam que se Tu perdoaste e redimiste esta situação terrível, há esperança para qualquer um, não importa quão longe tenha ido ou quão grave tenha sido sua queda da graça divina oferecida. Pai, intercedemos pelos corações que vivem com dor física crônica, aqueles que acordam todos os dias com o corpo gritando, que têm níveis de dor que outros nem conseguem imaginar,
que aprenderam a funcionar no sofrimento porque não há alternativa. Senhor, Tu sabes que dor crônica não afeta apenas corpo, mas mente, emoções, relacionamentos, fé. É exaustivo doer o tempo todo. Se Tu és por nós, então há graça suficiente até para quem vive na dor constante. Pai, toca com Tua mão curadora aqueles com doenças incuráveis, condições degenerativas, sequelas permanentes, onde medicina não tem mais respostas. Tu podes fazer milagres. Senhor, oramos por cura sobrenatural completa, mas também reconhecemos que nem sempre curas acontecem instantaneamente ou da forma que esperamos. Pai, para aqueles que continuarão vivendo com limitações físicas, derrama graça especial, que encontrem propósito mesmo na dor, sentido mesmo no sofrimento. Senhor, que não sejam definidos por suas condições médicas, mas por sua identidade em Ti. Paulo tinha espinho na carne que não foi removido, mas Tua graça foi suficiente. Pai, que possam testemunhar: quando sou fraco, então sou forte, porque Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Senhor, levanta médicos atentos, tratamentos eficazes, medicamentos que funcionem. Dá-lhes dias melhores entre os piores. Circunda-os com pessoas compreensivas, que não minimizem sua dor, nem cansem de apoiá-los na jornada longa, sem fim aparente. Senhor, clamamos pelos corações que lutam com autoimagem distorcida, aqueles que olham no espelho e odeiam o que veem, que internalizaram mensagens cruéis sobre sua aparência, que acreditam que nunca serão bonitos o suficiente, magros, fortes, jovens. Pai, vivemos numa cultura que idolatra a aparência física e faz fortunas vendendo insegurança. Mas se Tu és por nós, então nossa beleza vem de sermos imagem e semelhança Tua, não de padrões impossíveis que mídia impõe. Senhor, cura a relação quebrada que temos com nossos próprios corpos. Ajuda-nos a ver que somos formidável e maravilhosamente feitos, como diz Salmos capítulo 139. Pai, rompe com transtornos alimentares que torturam tantos. A busca insana por corpo perfeito que leva à anorexia, bulimia, compulsão. Senhor, trata as raízes emocionais que alimentam estes comportamentos destrutivos. Leva pessoas a buscarem ajuda profissional sem vergonha. Pai, ensina-nos a cuidar de nossos corpos com saúde, não com obsessão. Que possamos fazer exercícios, comer bem, descansar adequadamente como forma de honrar o templo do Espírito Santo, não como punição ou busca neurótica por perfeição. Senhor, libera-nos de comparação constante com imagens irreais, editadas, inalcançáveis. Ajuda-nos a valorizar função mais que forma. Nossos corpos são incríveis pelo que fazem, não só pelo que parecem. Pai, que beleza interior, fruto do Espírito, seja mais cultivada que a aparência externa que inevitável. Pai Celestial, oramos pelos corações que se sentem estagnados, aqueles que parecem estar sempre no mesmo lugar enquanto todos avançam, que tentam progredir, mas encontram portas fechadas repetidamente, que se esforçam, mas não veem frutos. Senhor, estagnação é frustrante, especialmente quando não entendemos por quê. Mas se Tu és por nós, então até temporadas paradas têm propósito no Teu plano maior. Pai, ajuda-nos a discernir se estagnação é resistência nossa, ataque espiritual ou simplesmente Teu tempo de preparo. Às vezes, nos mantens parados porque não estamos prontos para onde queremos ir. Senhor, dá-nos paciência para esperar Teu tempo sem perder a fé. Mas também dá-nos discernimento para saber quando precisamos agir, quando a estagnação é nossa zona de conforto disfarçada de vontade Tua. Pai, abre portas que ninguém pode fechar. Remove obstáculos que impedem progresso legítimo.
conecta pessoas certas, cria oportunidades divinas, prepara caminhos novos. Senhor, enquanto esperamos movimento externo, trabalha a transformação interna. Às vezes ficamos parados não para perder tempo, mas para desenvolver caráter necessário para a próxima fase. Pai, que não desperdícemos temporadas de espera, que sejam investidas em crescimento espiritual, aprendizado, fortalecimento de fundações. Senhor, quando chegar hora de avançar, que estejamos tão preparados que transição seja natural, não forçada. Confiamos que Tu sabes exatamente quando soltar freio e acelerar nossa. Senhor, intercedemos pelos corações que carregam amargura antiga, aqueles que foram feridos há tanto tempo que raiva se tornou parte da personalidade, que alimentaram ressentimento por anos, até ele criar raízes profundas. Pai, Tu sabes que a amargura é veneno que tomamos esperando que mate quem nos feriu. Só destrói a nós mesmos. Mas se Tu és por nós, podes arrancar até raízes mais antigas de ressentimento. Senhor, sabemos que perdoar não significa dizer que o mal cometido estava certo. Não significa reconciliação automática com quem nos machucou. Perdão é liberação da prisão, onde a amargura nos mantém acorrentados. Pai, dá-nos força para perdoar, mesmo sem receber pedido de desculpas, mesmo sem justiça sendo feita, mesmo sem a pessoa reconhecer o erro. Perdoamos não porque merecem, mas porque precisamos ser livres. Senhor, mostra-nos como a amargura envenenou outras áreas da vida, relacionamentos sabotados, oportunidades perdidas, alegrias roubadas. Pai, quando decidimos perdoar, não será sentimento instantâneo, mas decisão diária que eventualmente transformará coração. Senhor, ajuda-nos a perdoar nós mesmos também. Às vezes, guardamos maior amargura contra nós do que contra outros. Pai, quebranta corações endurecidos por anos de mágoa. Traz arrependimento genuíno, onde há amargura justificada, mas ainda destrutiva. Tu, Senhor, Te damos graças porque sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos viver este dia cheios de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob Tua graça. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração, enquanto caminhamos em Tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Escreva seu amém nos comentários e una-se a nós em oração. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame abundantemente suas bênçãos sobre sua vida.